Olá, hoje é sexta-feira, 13 de maio. Municipalizar o direito do consumidor para os municípios do Rio Grande do Sul. Esse foi o tema de uma audiência pública realizada aqui na UPF. Pensar a universidade e avaliar a qualidade do ensino ofertado. Estas são algumas das diretrizes do Seminário de Avaliação Institucional que será realizado na próxima semana aqui na universidade. O trabalho de restauração de uma capela do interior de Marau, com 53 anos de história. Hoje tem também a nossa dica de cinema e ainda no quadro cultural Acorde, a música instrumental do grupo Cordas que Choram. O canal de notícias está começando, então fique com a gente. Aqui você encontra mais conteúdo. Incentivar os municípios do estado a criarem os seus próprios PROCONs municipais, órgão que tem como função proteger e defender os direitos do consumidor. Esse foi o assunto de uma audiência pública que aconteceu ontem à noite na Faculdade de Direito aqui da UPF. A atividade foi organizada pela Assembleia Legislativa do Estado, em conjunto com a Comissão de Assuntos Municipais. O Rio Grande do Sul conta com 497 prefeituras e apenas 82 PROCONs. Quem sofre com a falta de uma unidade local de proteção e defesa dos direitos do consumidor é a população, que para registrar suas reclamações precisa realizar deslocamentos para cidades vizinhas ou mesmo para a capital. Os prefeitos têm um certo preconceito em criar o PROCON, porque ele não quer comprar uma briga na comunidade local, mas na verdade o PROCON ele vem para beneficiar o bom comerciante, o comerciante sério, o lojista sério, que são a grande maioria dos comerciantes, nós sabemos disso. E os problemas maiores que nós temos hoje em relação ao direito do consumidor são problemas com bancos, com empresas de telefonia, empresas de TV a cabo, são os campeões de reclamação. E foi pensando no fortalecimento e na ampliação de unidades de PROCONs municipais que uma audiência pública foi realizada na Faculdade de Direito da UPF. O encontro foi organizado pela Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor, com participação legislativa popular da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Comissão de Assuntos Municipais. Nós estivemos participando em outro momento em Porto Alegre na Assembleia e a comissão também houve uma propositura de levar para o interior essas audiências públicas para verificar as condições existentes dos PROCONs no interior do estado. Nós temos o deputado Juliano Rosso, que é aqui de Passo Fundo, né, que pertence à comissão e trouxe também para a Universidade de Passo Fundo, que é egresso da nossa instituição, para nós fazermos esses debates junto também com o poder público, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, o Judiciário, a toda a sociedade. O Ministério Público já trabalhou nesse sentido quando da criação do PROCON em Passo Fundo e deverá também atuar nesse sentido para a criação dos demais municípios que integram aqui a nossa comarca, assim como nos outros municípios do Rio Grande do Sul. Em Passo Fundo, a experiência do Balcão do Consumidor da UPF e o trabalho conjunto com a Prefeitura, Ministério Público, PROCON e Poder Judiciário é um exemplo positivo de defesa do direito e de educação para o consumo. O município é também pioneiro na implementação, em 2009, do Código Municipal dos Direitos do Consumidor. Quando foi inaugurado o projeto em 2007, o ministro do STJ, Antônio Herman Benjamin, lançou a proposta e o município abraçou a proposta junto com a universidade e tivemos o primeiro Código Municipal. Então, de repente, essas ideias que surgem, elas também devem ser compartilhadas. E cabe ao PF também fomentar esse projeto para outras instituições. E, de repente, temos uma realidade diferenciada, nessas comunidades. Participaram da audiência sobre a municipalização do sistema de defesa do consumidor, a comunidade acadêmica, entidades e instituições da região do Planalto. Que, acima de tudo, os PROCONs são órgãos de cidadania que escutam a sociedade. Então, por isso, é muito importante que haja esse amadurecimento dos gestores municipais para colocar um PROCON, colocar um servidor para escutar a sua população, principalmente nas reclamações de consumo.
O salário base dos vereadores, prefeito e vice-prefeito de Passo Fundo para o próximo mandato estão congelados. A proposta foi aprovada pela Câmara de Vereadores esta semana. Ficam fixados em R$ 22 mil o salário do prefeito, 11 mil do vice-prefeito e quase 12 mil os salários dos vereadores. A correção dos subsídios nos próximos anos se dará de acordo com os índices que corrigem a inflação. Se você tem algum benefício da UPF, é bom ficar atento. O período para o aditamento dos programas de crédito, Plano de Apoio Estudantil, o PAI, e Programa Emergencial de Crédito, o PEC, referentes ao primeiro semestre de 2016, segue até o dia 30 de maio. E funciona assim: os alunos que já têm esse benefício devem retirar o documento de aditamento. Já os que foram contemplados ainda neste semestre devem retirar o contrato na Central de Atendimento ao Aluno ou nas secretarias dos campi, das 8 da manhã às 9 horas da noite. Para outras informações, o telefone é este que aparece aí na tela. Pensar a universidade e avaliar a qualidade do ensino que é oferecido. Estas são algumas das diretrizes do Seminário de Avaliação Institucional que será realizado aqui na UPF. O evento acontece na próxima semana, na terça-feira. E para nos dar mais informações, a gente recebe aqui no estúdio o coordenador da Divisão de Avaliação Institucional da UPF, professor Adriano Pascoaloto. Professor, seja bem-vindo ao UPF TV. Obrigado. Bom, professor, a gente entende que avaliar o que está sendo feito, saber o que foi de positivo, o que tem para melhorar, é uma prática que a gente deve adotar enquanto pessoa, mas também enquanto instituição, enquanto universidade. É mais ou menos por esse caminho? É exatamente isso. O sistema de avaliação da educação superior é um sistema que deve ser cumprido por todas as instituições, mas aqui na UPF a gente faz muito além disso. Há uma cultura instalada já há muito tempo de que se avaliar, ser a autorreferência das suas ações na gestão, na pesquisa, na extensão, no ensino, na responsabilidade social, no cumprimento da missão, vem desde a criação da instituição. Então, há mais de 40 anos se faz avaliação na universidade, sempre buscando avaliar, identificar os indicadores e definir aqueles que estão adequados para as ações e atividades que são desenvolvidas e aqueles que precisam correções. Professor, e de que modo dá para medir isso? Pegando as avaliações anteriores para chegar nesse evento de terça-feira. Há os parâmetros externos, isto é, há indicadores definidos pela própria legislação que precisam ser cumpridos. Um deles, por exemplo, é a titulação dos professores, regime de tempo integral. Então, gradativamente, a gente avalia, verifica, compara com o que é definido em lei e capilariza isso não somente para a instituição, mas para os cursos. Então, quando um curso é pensado para ser ofertado, se verifica se esse índice está adequadamente cumprido. E isso é só um exemplo dos mais de 70 indicadores que são definidos, que são descritos na legislação. Mas há as especificidades dos cursos e da própria instituição. Nós temos que nos olhar como uma universidade comunitária, que está no interior do Rio Grande do Sul, que tem uma missão definida por essa comunidade a qual ela está inserida, discutida por todas as instâncias democráticas que há na instituição, isto é, os colegiados, e tudo isso, de uma certa forma, define o que se faz na avaliação. Se nós buscarmos, nesse período histórico dos 16 seminários anteriores, esse é o 17º, se verifica que nós evoluímos muito. E o nosso programa hoje de avaliação, ele busca a excelência, porque a qualidade a gente já tem em muitos desses indicadores. Mas a excelência é algo que necessita sempre estar se avaliando, se medindo, se comparando para exatamente cumprir e buscar esta excelência em todas essas instâncias de avaliação que são realizadas. E não é algo simples, né, professor? Buscar excelência em qualquer coisa exige muito trabalho, muita dedicação e não é só conseguir excelência, o difícil é se manter em excelência. É exatamente isso. E muitos dos itens que são avaliados para se buscar essa excelência, eles são longitudinais, isto é, são avaliados num período de cronograma para sua execução. Todo esse trabalho que está sendo desenvolvido e os dados que serão discutidos, os resultados que serão discutidos no seminário na próxima terça-feira, tem uma meta a ser cumprida, que é o recredenciamento da instituição lá em 2021.
nós receberemos aqui na instituição uma comissão do Ministério da Educação que vai avaliar, porque a lei hoje diz isso. Então, tudo que está sendo desenvolvido nesse instante e todo esse período tem este objetivo. Por isso que muitas das coisas que são avaliadas e identificadas hoje somente vão ter uma repercussão a 4, 5, 10 anos e não pontualmente como é agora. Mas é claro, quando há uma situação muito... que tem uma definição que precisa rapidamente ser atingida, ser atacada, se define uma ação para aquele item, para aquela questão. E rapidamente, professor, como é que a UPF está nessa situação? Porque a gente sabe que tem um número X de mestrados, tem um número de doutorados. Como é que a UPF está? Eu diria que dos 60 e poucos cursos da graduação, dos mais de 15 mestrados e doutorados, vários deles já estão qualificados, já buscaram essa qualificação, porque praticamente todas as comissões que vêm nos visitar nos colocam a qualidade. Mas há ainda muitas coisas a serem feitas. E eu diria que hoje a grande questão é a sala de aula, é trabalhar a excelência do aluno em sala de aula, preparando ele para o mercado de trabalho. Nós estamos recebendo alguns alunos com uma fragilidade em termos de conhecimento de algumas áreas básicas e isso é um item que já foi identificado e que vai ser trabalhado. E é uma situação que foge da própria universidade, né, professor? Porque isso envolve educação básica, ensino médio, né? Isso é mais difícil. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Canal de Notícias, reforçando o pessoal que para participar ainda dá tempo, né, professor? Exatamente. É só se inscrever no e-mail avaliação ou avaliacão@upf.br, que está aparecendo aí no vídeo, ou pelo telefone, que é lá do setor onde o professor trabalha, que é o 3316-8377. Muito obrigado, professor, e um bom evento na terça-feira. Obrigado. Depois do intervalo, tem o quadro Acorde com o duo instrumental aqui de Passo Fundo e ainda a gente vai mostrar como está sendo feita a restauração de uma capela histórica do interior de Marau. A gente já volta.